O que era para ser apenas uma visita comum a um banco, acabou se transformando em uma experiência surpreendente e reveladora, chocando não apenas a mídia, mas todo o sistema financeiro brasileiro. Eike Batista, um nome que já esteve associado à fortuna e ao poder econômico, decidiu provar de uma vez por todas como as instituições financeiras realmente tratam aqueles que mais precisam. Disfarçado de empresário falido, ele entrou discretamente em uma agência bancária tradicional com o objetivo de testar o tratamento dado a clientes aparentemente comuns e vulneráveis. Ninguém poderia imaginar que por trás daquele homem, de aparência simples e história trágica, estava uma figura que já foi um dos maiores bilionários do país, sem ser reconhecido por absolutamente ninguém. Eike caminhou até a mesa do gerente, com roupas simples e documentos básicos em mãos, narrando de forma convincente sua história. Cuidadosamente preparada, havia perdido tudo em um recente fracasso. Empresarial estava atolado em dívidas e precisava desesperadamente de um empréstimo para tentar recomeçar sua vida. A agência, famosa por seu atendimento exclusivo a grandes investidores, parecia um lugar improvável para alguém naquela situação financeira. Eike sentou-se calmamente, esperando para ver como seria tratado e principalmente para revelar ao mundo a verdadeira face das grandes instituições financeiras brasileiras. O ambiente na sala estava tenso. Eike sabia que não teria uma tarefa fácil pela frente. Após ser tratado com indiferença, a reação fria do banco ao seu pedido de empréstimo parecia mais uma tentativa de desmoralizar sua situação do que uma simples análise de risco. Mas como qualquer bom empresário, Eike não estava ali para ser vencido com facilidade. Ele sabia que seu verdadeiro teste não era apenas contra o banco, mas contra as próprias normas que as grandes instituições financeiras impõem àqueles que não pertencem ao clube dos milionários. Foi quando ele levantou a cabeça e, com um olhar firme, disse: "Sabe, a questão aqui não é sobre o que você acha que eu sou. Não é sobre o meu passado, é sobre o que estamos criando como sociedade. Cada vez mais vemos um sistema que favorece os poderosos, que protege apenas os grandes investidores e que deixa para trás aqueles que estão tentando se reerguer. Será que você e o seu banco acreditam que isso é justo?" A plateia, que estava observando apesar de não ter ouvido essas palavras de forma explícita, percebeu que a situação estava prestes a mudar. Eike não estava mais na defensiva. Ele estava no controle. Os olhares dos gerentes e das câmeras ocultas trocavam entre si, surpresos com a virada de jogo. Ele havia passado de um simples falido a um homem que desafiava a própria estrutura, que o bancário tentava proteger. O que aconteceria em seguida seria ainda mais explosivo. O apresentador, vendo o crescente burburinho, se aproximou do microfone. E antes de prosseguir com a próxima questão, ele não pôde deixar de soltar uma provocação. Tem um livro que todo mundo está comentando. O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas, ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, estavam ansiosos para ver como Eike responderia. Ele então se levantou calmamente, olhou para a plateia e falou sem hesitar: "Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião, é um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil." O silêncio tomou conta da sala. Todos estavam atônitos, como se não pudessem acreditar nas palavras que acabaram de ouvir. O apresentador, vendo que o jogo estava mudando mais uma vez, foi rápido em tentar provocar mais uma reação. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia explodiu em aplausos, mas ninguém esperava a resposta que veio em seguida. Eike, com um sorriso sutil, olhou para o apresentador e disse: "Totalmente verdade.
E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando. O clima era elétrico. O público já sentia que aquele embate ia ficar marcado. Eike, com uma postura firme, continuou. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O auditório ficou em silêncio por um instante, absorvendo as palavras de Eike. O que parecia um simples debate financeiro havia se transformado em uma batalha de ideologias. Eike havia dado o primeiro golpe. O público estava atônito, mas a resposta estava clara: o sistema não seria mais o mesmo. O debate continuava quente e os olhos da plateia estavam fixos em Eike. O apresentador, ainda tentando manter o controle da situação, parecia desconcertado com a virada inesperada. Ele sabia que Eike estava pegando o público de surpresa, mas não estava disposto a deixar essa história se desenrolar sem uma última tentativa de pressionar o empresário. Então você acredita que todo esse sistema está sendo manipulado, que a mídia e os poderosos estão orquestrando tudo nas sombras? O apresentador perguntou, tentando criar mais uma oportunidade para desacreditar Eike. Mas antes que ele pudesse concluir, Eike o interrompeu com um sorriso tranquilo. Não é uma crença, é uma constatação. E eu não sou o único a perceber isso. O povo brasileiro está vendo com seus próprios olhos o que está acontecendo. Todos os dias nas ruas, nas redes sociais, em cada esquina, as pessoas estão acordando para essa realidade e o medo da verdade está tomando conta daqueles que querem manter o status quo. E é justamente por isso que cada vez mais tentam esconder esses segredos, distorcer os fatos e calar aqueles que têm coragem de falar. O tom de Eike estava mais forte agora. Ele não estava mais sendo apenas o empresário falido. Ele era a voz da resistência daqueles que se sentiam oprimidos pelo sistema. A plateia, que antes estava dividida, agora começava a reagir com mais intensidade. Os aplausos ecoavam, mas também surgiam murmúrios de desconforto entre aqueles que não queriam enfrentar a realidade que Eike estava expondo. O apresentador, percebendo que a situação estava fugindo de seu controle, tentou mudar a direção da conversa. Mas você não acha que esse tipo de discurso só divide mais o Brasil? Não estamos todos tentando melhorar a situação do país. A polarização não está se tornando destrutiva. Eike então respirou fundo e, com um olhar direto para a câmera, disse: a polarização é uma consequência da mentira, da omissão, da manipulação. Quando as pessoas não têm mais confiança no que está sendo dito, elas se voltam contra o sistema. O que nós estamos vivendo agora é um grito por justiça, por transparência, por honestidade. Não podemos mais aceitar que o Brasil seja governado por quem nos trai. E o Manual do Patriota Cristão é só uma parte desse despertar. A plateia se aquietou por um momento, refletindo sobre cada palavra. A tensão estava no ar. O apresentador, visivelmente sem reação, tentava organizar seus pensamentos. O que parecia um debate simples sobre finanças estava se transformando em uma luta ideológica, que sem dúvidas deixaria marcas na mente de todos os que assistiam. Eike, por sua vez, havia feito seu papel. Ele não apenas desafiara as regras financeiras do sistema, mas também começara a questionar as estruturas de poder que o cercavam. Enquanto o apresentador tentava reorganizar seu pensamento, Eike se levantou lentamente, dando mais uma olhada estratégica no auditório. O Brasil vai mudar e, se depender de nós, a verdade não vai ser calada. O povo está pedindo por justiça, e essa luta não tem volta. O olhar do apresentador se intensificou. Ele sabia que Eike não estava mais apenas testando o sistema bancário. Ele estava desafiando a ordem estabelecida. E naquele momento o debate tomava rumos que ninguém poderia prever. O apresentador, visivelmente surpreso,
Com a firmeza e clareza de Ike, tentou retomar o controle, mas algo havia mudado. O jogo não estava mais nas mãos dele. Ele sabia que Ike estava construindo um caminho sólido e provocador que desafiava os pilares sobre os quais o sistema estava fundamentado. Mas não podemos esquecer que o país vive uma crise econômica profunda. As grandes instituições financeiras têm um papel crucial na recuperação do Brasil. Não podemos simplesmente desacreditar tudo o que foi feito até agora, disse o apresentador, tentando equilibrar a balança. Ike, com um sorriso calmo e sereno, respondeu: a crise econômica não é um acidente. Ela foi alimentada por décadas de decisões erradas de privilégios a poucos e de desprezo pelas necessidades do povo. As instituições financeiras, em sua maioria, não estão aqui para salvar o Brasil, mas para proteger os interesses dos grandes players do mercado. Elas funcionam como uma máquina que, em vez de ajudar, mina a verdadeira recuperação econômica que o Brasil precisa. A plateia ficou em silêncio por um momento, digerindo cada palavra que saía de Ike. Ele não estava apenas criticando o sistema financeiro, estava apontando uma falha fundamental na estrutura do país, a falta de equidade de oportunidades e de um compromisso genuíno com as necessidades da população. É fácil culpar a crise no sistema, mas a realidade é que muitos de nós que estão aqui embaixo tentando reerguer-se não temos acesso às mesmas oportunidades. E isso é um reflexo direto da forma como os poderosos moldaram as regras para seu próprio benefício. Não adianta mascarar a verdade com discursos bonitos. O que estamos enfrentando é uma realidade cruel, continuou Ike com convicção. O apresentador, agora sem muitas opções para rebater, tentou mais uma vez levar a discussão para um ponto onde pudesse se manter relevante. Então você acha que o Brasil deve seguir um caminho completamente diferente, desafiando o sistema como um todo? Estamos falando de um país com milhões de cidadãos que dependem desse sistema para sobreviver. Ike se levantou e, com uma postura firme, disse: eu não estou desafiando o sistema apenas por desafiar. Estou desafiando porque o sistema já falhou. As pessoas estão morrendo à míngua, enquanto os bancos fazem bilhões em lucros, enquanto o povo se afasta de sua própria fé. O que o Brasil precisa não é de mais dos mesmos, mas de uma revolução da consciência, de uma nova forma de governar, de se relacionar e de pensar. Isso é o que estamos pedindo. A plateia, que até então estava contida, explodiu em aplausos. Alguns estavam em pé, aplaudindo com fervor, enquanto outros murmuravam entre si, impressionados com a força das palavras de Ike. O apresentador, incapaz de responder àquela força avassaladora, ficou mudo por alguns segundos, tentando esconder o desconforto que começava a se espalhar por sua expressão. O clima no auditório havia mudado completamente. O debate, que começou com uma simples discussão sobre finanças, agora estava em uma arena de ideias onde Ike Batista não estava mais defendendo sua falência financeira, mas desafiando a própria estrutura de poder que havia governado o Brasil por tanto tempo. Ike olhou para o apresentador como se esperasse uma última tentativa de resposta. Mas o silêncio da sala era ensurdecedor. Não havia mais palavras para serem ditas. A plateia já havia feito sua escolha. Ike havia vencido não apenas no debate, mas na percepção do público. O silêncio no auditório era palpável. A plateia, que antes estava dividida, agora parecia estar em uníssono, absorvendo cada palavra que Ike pronunciava. O apresentador, já sem argumentos sólidos para contra-atacar, tentou mais uma vez retomar o controle da conversa. Mas era evidente que o debate havia tomado um rumo irreversível. Você realmente acredita que está mexendo com algo maior do que o simples sistema bancário? Acha que está mudando a realidade do Brasil apenas com um discurso? O apresentador perguntou, tentando desesperadamente desqualificar a gravidade das palavras de Ike. Ike calmamente deu um passo à frente. A plateia observava ansiosa, aguardando sua resposta. Ele sabia que aquele momento não era apenas sobre o que ele acreditava, mas sobre mostrar àquela audiência que a mudança não viria de cima para baixo, mas sim do povo, que finalmente começava a despertar. Eu não estou falando apenas sobre bancos, eu estou falando sobre o coração do Brasil.
Estamos todos presos a um sistema que manipula e divide, que permite que um punhado de pessoas controle a vida de milhões. O que eu estou dizendo aqui é que as regras precisam mudar, que as mentiras não podem mais ser escondidas. O Brasil não é mais aquele país de promessas vazias. As pessoas estão acordando para a verdade. E vocês, da grande mídia e do sistema financeiro, estão com medo disso. As palavras de Ike ecoaram no auditório, e o impacto foi imediato. A plateia explodiu em aplausos, alguns gritando de apoio, outros com olhares perplexos. O apresentador, sem saber como reagir, tentava disfarçar o desconforto que transparecia em seu rosto. Ike, percebendo que o jogo estava mais do que ganho, decidiu fazer sua última jogada. Com um tom de voz firme e confiante, ele encarou o apresentador diretamente. Não importa o quanto tentem silenciar as pessoas, a verdade vai encontrar seu caminho. O Manual do Patriota Cristão é apenas o começo, e cada vez mais a voz do povo se tornará mais forte. O sistema está em ruínas e estamos apenas começando a reconstruir o que foi destruído. O apresentador, sem respostas, passou alguns segundos apenas olhando para Ike e a plateia ainda em delírio com as palavras do empresário. O clima na sala era de uma tensão tão grande que quase podia ser cortada com uma faca. As palavras de Ike haviam penetrado fundo. Ele não era mais apenas um empresário. Ele se tornara o porta-voz de uma revolução silenciosa, um movimento que só poderia crescer a partir dali. E agora é isso. Não há mais o que discutir, concluiu Ike com uma calma imbatível. A verdade sempre prevalece e ninguém pode calar aquilo que está acontecendo no Brasil. O povo já acordou. O auditório, agora completamente em êxtase, se levantou em uma ovação de pé. O apresentador, derrotado, apenas olhou ao redor, percebendo que aquele debate não só mudaria a sua vida, mas também marcaria um ponto de virada na história de muitos dos que estavam ali presentes. O silêncio posterior foi quebrado apenas pelos aplausos intensos que duraram vários segundos, como se fosse uma celebração do despertar do povo. Ike Batista havia vencido. E ele não tinha vencido apenas o debate. Ele havia vencido a própria narrativa imposta por um sistema que há muito se mostrava falido. Nos dias seguintes, a repercussão do debate foi imensurável. A internet explodiu com discussões acaloradas, vídeos e postagens compartilhadas por milhares de pessoas, cada uma com sua própria interpretação do que havia ocorrido. O embate entre Ike Batista e o apresentador se tornara um tema viral, com milhares de vídeos de reações, análises e discussões espalhados por todos os cantos das redes sociais. A hashtag #PicteraCordaBrasil foi um dos assuntos mais comentados, com milhões de interações, e as palavras de Ike Batista reverberaram com força nas ruas e nas telas de celulares. A mídia tradicional, claro, tentou minimizar a força das palavras de Ike, mas não poderia negar o impacto que aquele debate causou. Artigos foram publicados com títulos como "Ike Batista desafia o sistema financeiro e vira ícone de resistência" e "O empresário falido que provocou uma revolução no Brasil". No entanto, as narrativas que tentavam descreditá-lo eram opacas diante do que o público estava presenciando. A verdade, embora tentassem abafar, não podia ser ignorada. Em um programa de debate na TV, um dos jornalistas tentou desconstruir o que Ike havia dito, apontando que suas afirmações eram um ataque direto ao sistema, que, segundo ele, era responsável por garantir o funcionamento da economia. Mas a plateia no estúdio que acompanhava o programa ao vivo já estava dividida. A reação foi imediata. Muitos estavam aplaudindo Ike em casa, enquanto outros, mais cautelosos, tentavam distorcer a imagem do empresário. A verdade era que Ike não era apenas um homem tentando se reerguer financeiramente. Ele se tornara um símbolo de uma ideia, uma figura que representava o despertar de uma nação cansada de ser manipulada. Ele não estava ali para vender uma solução mágica, mas para expor a realidade crua e incômoda que muitos tentavam esconder. Eles podem tentar controlar o que a gente ouve e o que a gente vê, mas a verdade sempre encontra um caminho, disse Ike em uma postagem que viralizou nas redes sociais. A declaração ganhou apoio de pessoas que sentiam a mesma revolta, e mais brasileiros
começaram a questionar o que estavam ouvindo dos seus líderes e das grandes mídias. A reação do público nas ruas não foi menos impressionante. Em algumas cidades, grupos começaram a se reunir para discutir o que Ike havia levantado no debate, trocando ideias sobre como poderiam começar a mudar a realidade em que viviam. O país, de certa forma, parecia estar se levantando para uma nova era de conscientização. A pressão sobre os bancos e instituições financeiras começou a crescer. Alguns, surpreendentemente, tomaram atitudes para tentar melhorar a imagem com o público, mas as palavras de Ike ainda estavam frescas na memória dos brasileiros. Eles não estavam mais dispostos a aceitar um sistema que os relegava à ignorância e à falta de oportunidades. Eles queriam mais, queriam ser ouvidos. Eike Batista, em sua tentativa de expor as falácias do sistema financeiro, não só havia desafiado o status quo, mas também dado voz a uma população que há muito tempo sentia que suas preocupações eram ignoradas. Ele havia vencido o debate, mas sua vitória parecia ser apenas o começo de algo muito maior. O que se seguiu nos dias seguintes ao debate foi nada menos do que uma reviravolta na narrativa do Brasil. O impacto das palavras de Eike Batista não apenas balançou as estruturas do sistema financeiro, mas também desencadeou uma onda de discussões que ultrapassaram as fronteiras dos círculos políticos e econômicos. O país, até então imerso em uma crise de identidade, parecia finalmente acordar para as perguntas mais difíceis que estavam sendo ignoradas por muito tempo. A realidade exposta por Ike não poderia mais ser negada. A mídia, na tentativa de neutralizar os efeitos da viralização de sua fala, tentou desqualificar o empresário e rotulá-lo como um agente provocador, alguém que estava se aproveitando da situação para fomentar um clima de revolta sem uma base real. No entanto, esses esforços se mostraram ineficazes. As redes sociais estavam repletas de discussões sobre os pontos tocados por Ike, a manipulação das informações pela grande mídia, a concentração de poder nas mãos de uma minoria financeira e, sobretudo, o despertar do povo para a necessidade de uma mudança radical no modelo que governava o país. As palavras de Ike se tornaram um grito coletivo por liberdade de expressão, justiça e transparência. Não podemos mais ignorar que a verdade está nas ruas, nas conversas de cada dia, no despertar das pessoas. O povo está cansado de ser controlado, de ser alimentado com mentiras e promessas vazias, disse Ike em uma entrevista exclusiva após o debate. O verdadeiro poder não está nos bancos ou nas instituições. O poder está no povo, e esse poder está se levantando. Os números não mentiam. A hashtag Faz o Acorda Brasil ainda estava dominando as redes sociais, enquanto novas páginas e canais de mídia alternativos começaram a surgir promovendo o Manual do Patriota Cristão e outros materiais que, segundo eles, expunham as verdades ocultas sobre a política, a mídia e a elite financeira do Brasil. Ike se tornou um ícone de resistência, não apenas como o empresário que desafiou o sistema bancário, mas como um líder de um movimento que começava a ganhar força. Nos principais noticiários, os jornalistas tentavam fazer um malabarismo verbal para descreditar Ike, mas o público, agora engajado, não permitia que as mentiras fossem reproduzidas sem resistência. Comentários de apoio ao empresário se espalhavam como fogo, enquanto muitos se perguntavam: será que Ike realmente está dizendo a verdade? Será que estamos vivendo em um sistema que não nos serve mais? A questão da censura também se intensificou, com mais e mais pessoas se unindo ao movimento contra a tentativa de abafamento das informações. Ike já havia sido claro: se querem nos calar é porque estamos fazendo a coisa certa. Quando a verdade incomoda, é sinal de que estamos no caminho certo. Essa frase se espalhou rapidamente, sendo replicada em vídeos, postagens e comentários por toda parte. As reuniões e discussões nas redes sociais agora se transformavam em manifestações nas ruas. Grupos começaram a se organizar para protestar contra o sistema financeiro e a mídia, exigindo mais transparência e, sobretudo, mais respeito pelo povo brasileiro. O apoio a Ike se tornava cada vez mais visível e a narrativa do empresário falido
estava sendo substituída pela de um visionário, alguém que estava disposto a fazer sacrifícios para lutar por um Brasil mais justo. A verdadeira revolução é a revolução da consciência. Quando o povo começa a perceber o que está acontecendo, nada pode pará-los. E é exatamente isso que estamos vendo agora, declarou Ike em uma das suas últimas aparições públicas. O que fizemos não é apenas um movimento, é um despertar coletivo. Não estamos mais cegos. A partir daquele momento, as instituições financeiras, a mídia e os políticos que antes estavam na zona de conforto começaram a sentir a pressão. Ike Batista, com sua postura desafiante, não era mais um nome ligado ao fracasso. Ele havia se tornado um símbolo de luta, e as vozes que antes eram abafadas começaram a ecoar mais alto. O sistema estava sendo desafiado e a estrutura de poder estava começando a rachar. As discussões no Congresso e em outros fóruns políticos começaram a ser influenciadas pelas palavras de Ike. Aqueles que antes eram vistos como inimigos da mudança, agora começavam a ser confrontados por uma população mais consciente e engajada. A pergunta que agora pairava no ar era quem de fato representava o povo. Os poderosos que alimentavam o sistema e se beneficiavam dele, ou aqueles que, como Ike, tinham coragem de confrontá-lo de frente. O que parecia ser apenas um embate entre um empresário falido e um sistema financeiro imbatível, agora se transformou em uma jornada de conscientização e resistência. O Brasil, como nunca antes, estava se tornando palco de uma verdadeira revolução silenciosa, movida não por armas, mas por palavras, ideias e coragem. O movimento iniciado por Ike Batista, em seu teste silencioso contra o sistema bancário, não apenas desafiou a estrutura financeira, mas despertou a população para uma realidade que muitos preferiam ignorar. A repercussão dos eventos continuou a crescer. De debates em estúdios de TV até manifestações nas ruas, o Brasil estava em ebulição. Cada vez mais as pessoas começavam a questionar não só o papel dos bancos, mas também a forma como eram manipuladas pelas grandes mídias e pelos poderes que por tanto tempo haviam ditado as regras do jogo. Ike, antes visto apenas como um empresário, agora era uma figura central em uma luta muito maior, a luta pela verdade, pela transparência e principalmente pela justiça social. Enquanto a pressão sobre os bancos e as elites financeiras aumentava, a sensação de que algo estava prestes a mudar no país tomava conta da população. A sensação de que a mudança estava finalmente ao alcance de todos era palpável. O que começou como um simples teste, uma provocação inteligente, agora se consolidava como um movimento nacional. O despertar de um povo cansado das mentiras, das promessas não cumpridas e do sistema que há muito havia falhado com as suas necessidades. A grande pergunta agora era o que o futuro reservava para o Brasil. Estaria o país prestes a passar por uma transformação definitiva, onde a verdade e a justiça finalmente prevaleceriam? Ou o sistema financeiro e a grande mídia conseguiriam mais uma vez calar as vozes da mudança? Somente o tempo diria. Mas uma coisa era certa: a semente de uma nova era estava plantada. E a verdade, como sempre, não seria silenciada. E aí, pessoal, o que acharam desse debate épico? Ike Batista realmente mostrou a força de seus argumentos e a plateia, sem dúvida, fez sua escolha. Não restam dúvidas de que o Brasil está em um ponto de virada e a verdade sempre vai prevalecer, não importa o quanto tentem escondê-la. O confronto entre o poder financeiro e o povo nunca foi tão intenso. Agora queremos saber o que você pensa. Comente abaixo. Você acredita que a verdade está sendo distorcida pelas grandes mídias e instituições financeiras? Ou você acha que estamos vendo uma revolução necessária, um despertar da população? Queremos saber sua opinião. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar essa conversa porque a mudança nunca para. Nos vemos no próximo vídeo.